Olá, essa é a parte 2 de 5 do curso de Programação para Web. Na aula de hoje veremos as listas e tabelas no HTML. Essa aula é baseada nos capítulos 1 a 7 deste livro, cujo link está aqui embaixo. Uma informação inicial: todos os arquivos mostrados nesta aula estarão disponíveis neste link no repositório no GitHub, bem como no link do livro. Então, inicialmente, vamos ver como nós podemos fazer listas no HTML. Bem, listas e tabelas são estruturas que nós utilizamos para organizar dados. Em relação às listas, elas podem ser basicamente de 4 tipos: ordenadas, não ordenadas, alinhadas, quando nós temos uma mistura das duas anteriores, ou quando nós podemos ter também uma lista de definições de termos. Por exemplo, vamos começar com a lista não ordenada. Para você criar uma lista não ordenada, você deve usar a tag UL, que significa lista não ordenada no inglês. Um exemplo, vamos supor que eu queira que a minha página HTML tenha exatamente esse conteúdo aqui. Veja que isso aqui é uma lista não ordenada. São pontos. Como eu poderia fazer? Bem simples. Você define a tag, que é uma lista não ordenada, iniciando aqui e finalizando aqui, e que para cada item você vai definir a tag item de lista. Li é um item de uma lista. Aqui você vai ter os 5 itens, que são os 5 navegadores comuns que nós utilizamos. Todos esses códigos, lembre que você pode acessar no link mostrado anteriormente. Como nós podemos fazer agora uma lista ordenada? A tag agora vai ser OL, que é a lista ordenada em inglês. Vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que eu quero ter uma lista com os nomes de cachorro mais comuns nos Estados Unidos. Temos aqui uma lista com 10 nomes. Aqui é uma lista ordenada, você tem uma numeração, você tem uma sequência. Então, é bem simples, basta trocar o U pelo O e automaticamente, ao você abrir o navegador, verá que a numeração está em ordem crescente. Agora vamos pensar em um caso em que nós vamos misturar uma lista que envolve dados não ordenados com dados ordenados. Por exemplo, imagine esse conteúdo aqui, os maior artilheiros de seleções. Teremos aqui uma lista não ordenada inicialmente, contendo os países. No caso aqui apenas 2 países, Brasil e Alemanha. Mas para cada item desse, para cada país, nós teremos uma lista ordenada dos jogadores que são os maiores artilheiros. Então, como nós poderíamos fazer isso? Teremos, aqui vem primeiro. Primeiro vem a lista não ordenada. Então, iniciamos com a tag UL. E dentro dela teremos o item. O primeiro item é Brasil. Aqui a gente está usando o cabeçalho nível 3, certo? Poderia ser um H1, H2, H3, H4. E dentro desse item de lista aqui, nós teremos uma lista ordenada, com os 3 jogadores. Ok? Então é algo intuitivo, e você pode pensar em um terceiro nível também de listas. Ok? É algo bem simples de fazer. Algo interessante sobre a tag de listas ordenadas é que nós podemos já definir o tipo de símbolo, digamos assim, que vai ser utilizado na ordenação. Por exemplo, o padrão é C1, 2, 3, 4, 5. Mas você pode definir aqui dizendo tipo, ou A minúsculo, A maiúsculo, I minúsculo ou I maiúsculo. Por exemplo, se eu colocar um A minúsculo, então vai aparecer o primeiro item da lista vai ser A ponto, o segundo vai ser B ponto, e por aí em diante.
Você pode ter com as letras em maiúsculo, ou pode usar a numeração romana, minúsculo ou maiúsculo. Tá? Se você quiser brincar com isso de uma maneira rápida, você pode acessar o site do W3 Schools, que é bem interessante. Permite você alterar um código e executar e ver como é que vai ficar. Por exemplo, aqui está a numeração romana. Se eu trocar aqui esse I por um A minúsculo, o que vai acontecer? Quando gera, ele vai agora colocar ordem alfabética com letras minúsculas. Se você coloca tipo 1 é o padrão, então não é necessário você definir o tipo. Você pode apenas deixar assim, porque o padrão já é esse. Bem, por fim, temos a lista de definição, que nós utilizamos 3 tags. DL, que significa lista de definição, DT e DD, que aqui vai ser o termo e a definição. Certo? Então, por exemplo, imagine um dicionário, uma lista de definições, de termos. Como é que poderíamos fazer algo nesse sentido aqui? Veja que ele já tem esse espaçamentozinho aqui ao lado. Ele já vai gerar isso aqui automaticamente. A definição na linha abaixo com esse recuo. Como nós podemos fazer isso? Primeiramente, vamos definir uma lista de definição, DL. E aqui nós teremos uma sequência de termo e definição. O primeiro termo é HTML, DT, termo da definição. Depois vem a descrição da definição. Então, o que é o HTML? Uma linguagem de marcação de hipertexto usada para construir páginas na web. O que seria o HTTP? É o protocolo de comunicação usado pelo navegador e pelo servidor web. E o último termo é o URL, que é o endereço de um objeto, de um documento, uma imagem, por exemplo. Um arquivo HTML, JavaScript ou CSS na web. Pois bem, agora veremos como nós podemos fazer tabelas no HTML. As tabelas são muito utilizadas nas páginas web. Antigamente elas eram bem mais populares do que hoje em dia. Muito se utilizava tabelas para construir, para definir o layout de uma página. Embora que o uso adequado é para conter dados, para realmente ser uma tabela como essa daqui. Imagine que eu quero construir na minha página web essa lista de ferramentas, essa tabela de ferramentas aqui, para programação web, que contenha editor de HTML, framework CSS e biblioteca JavaScript. Temos aqui 3 colunas e 4 linhas, onde essa primeira coluna, essa primeira linha aqui, é a linha de termos, é o cabeçalho da tabela. E veja que essa tabela aqui possui borda. Então, como nós podemos fazer isso? Primeiramente, usando a tag table, que define uma tabela. Além disso, nós teremos 3 tags. Aqui a linha table row, table data, table head. Então a linha, os dados, o dado em si, e aqui para o cabeçalho. Então, por exemplo, para essa primeira linha aqui, o que é que nós temos? Veja que a gente vai construindo linha por linha. Então aqui essa tabela aqui, primeiro eu estou identificando que a borda tem tamanho 1, a espessura da borda. E eu vou ter uma linha, aqui TR, que aqui vai ser o cabeçalho. Então nós temos esse cabeçalho aqui. Primeiro vai ser editor HTML, veja que é o TH, table head, depois framework CSS e biblioteca JavaScript. E aí eu finalizo essa primeira linha. Pronto, então eu começo a construir a tabela colocando a primeira linha, que é o cabeçalho. Depois eu vou colocando as linhas seguintes. Então, indo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, na segunda linha nós vamos ter esses nomes, Atom, Bootstrap, jQuery, e assim sucessivamente. Ok? Aproveitando aqui para falar um pouquinho desse conteúdo aqui que eu coloquei na tabela, não foi à toa que eu coloquei esses dados. Aqui é para a gente lembrar que para editar um HTML, você pode usar qualquer editor de texto, certo?
Alguns editores mais sofisticados são esses daqui. É muito comum se trabalhar com Visual Studio Code hoje em dia. É uma ferramenta bem versátil. Framework CSS. Aqui está a lista de alguns bem famosos. Tá? Nós vamos começar a estudar CSS após terminar HTML. E hoje em dia é muito comum as pessoas utilizarem esses frameworks. Facilita bastante o uso, uma maneira de você trabalhar com CSS, de maneira mais produtiva. Da mesma forma, JavaScript. Nós podemos trabalhar com JavaScript, digamos assim, manualmente, de maneira usando apenas o código diretamente, ou podemos trabalhar com bibliotecas, que já vão ter vários recursos prontos para facilitar o uso do JavaScript. jQuery é uma biblioteca bastante popular. Então, aqui nesse link, vai lá para o W3 Schools, onde você pode testar. Aqui você poderia brincar com a tabela e fazer testes para ver o que vai acontecer. E à medida que você faz uma alteração qualquer, ele já mostra automaticamente aqui. Claro que você não precisa de um site desse para fazer esse teste. Você pode usar o seu editor de texto, salvar o arquivo e abrir no navegador. Apenas aqui é um pouco mais rápido. Algo importante que você pode ter junto a uma tabela são as legendas, né, que você vai usar a tag caption. Esse exemplo aqui seria esse texto aqui em cima. Como é que ficaria? Logo após a tag table, você iria definir a legenda dela. Caption. E aqui está o título da legenda. Então aqui alguns exercícios para você tentar fazer. Primeiro, crie um arquivo HTML que mostre os seguintes dados. A ideia é mostrar isso tudo, não só a tabela, né, mas esses termos aqui, que aqui você vai usar as tags H1, H2, H3, por exemplo. E aqui como você poderia montar essa tabela. Veja que a tabela vai ter borda, ok? Então vai ser um código bem parecido com aquele código inicial da tabela. No exercício 2 seria você fazer o mesmo código anterior, só que a tabela sem borda. Bem simples também de fazer. E agora vamos a algumas características um pouquinho mais avançadas de tabela. É muito comum você poder, como nesse exemplo aqui dessa tabela, essa célula aqui está junta, está pegando duas colunas. Já essa célula aqui está pegando duas linhas. Então como é que eu posso fazer isso no HTML? Você vai utilizar o seguinte, esses dois atributos aqui, o row span e o col span, que é de linha, né? Row é linha em inglês, e aqui col de column, que é coluna. Então como é que ficaria essa partezinha daqui, dessa linha aqui? Certo? Esse código aqui é simplesmente essa linha daqui, tá? Do 10 a 12 horas. Então você teria aqui o cabeçalho, né, da linha, table head, 10 a 12. Veja que essa tabela aqui tem tanto cabeçalho aqui em cima, com os dias da semana, como também tem cabeçalho aqui. E veja que o cabeçalho automaticamente fica em negrito, certo? Então você vai ter aqui esse cabeçalho. Em seguida você vai ter os dados aqui da linha. E veja que você usa col span igual a 2. Ou seja, o navegador vai entender que vai ser utilizado duas células, certo? Duas colunas para conter esse texto. E já o projeto de pesquisa vai contar com 3. Ok? Então, para você fazer uma célula maior, no sentido horizontal, você vai usar o col span. E se for no sentido vertical, você vai usar o row span. No caso aqui, 2 vai pegar com duas linhas. Certo? Então esse código aqui é o referente a essa terceira linha. Tá? Então veja que quando eu não defino nada, ele entende que vai ser apenas uma célula, vai ocupar apenas um local.
E quando chegar nesse último aqui, eu vou ocupar o local de baixo. A linha de baixo. Tá? Claro que você vai ter que ter cuidado, porque se você comete erros, você poderia na linha abaixo estar com algum conteúdo aqui. E aí poderia dar um erro. Tá? Então você tem que fazer isso aqui com cuidado. Então, no exercício 3, crie um arquivo HTML que contenha uma tabela com as suas atividades semanais. Certifique-se de usar ao menos um row span e um call span. Aqui é para você praticar esse conteúdo, esse assunto de tabela. E agora vamos lá, né? Quando eu devo usar tabelas? Tabelas já devem ser usadas para apresentar dados. Tá? Durante muito tempo, muitos designers ou programadores, quando faziam sites, eles utilizavam tabelas para definir o layout. Só que com o tempo isso foi bastante criticado e foi visto que não é o ideal. Há várias desvantagens, como difícil manutenção, não se adapta bem em dispositivos de menor resolução de tela, como smartphone ou tablets, e dificulta o uso por softwares de leitura de tela. Por isso, nós veremos mais na frente como nós vamos poder criar layouts. Tá? Use tabela para apresentar dados, certo? E layouts nós vamos fazer usando CSS e a tag div, por exemplo, que mais na frente nós vamos estudar. E agora, para finalizar, algumas questões teóricas de concurso sobre o conteúdo dessa aula, que foi listas e tabelas em HTML. Então aqui estão algumas questões para você tentar resolver. O link dessa apresentação está na descrição do vídeo. Então você vai poder tentar responder essas questões. Tem questões de tabelas, questões aqui que envolvem um pouco do conteúdo dessa aula e da aula anterior, como por exemplo aqui a tag P, BR, que vimos na aula anterior, e nessa aula nós vimos a tag UL e OL. Aqui são questões de concursos para poder fixar o conteúdo apresentado nesta aula. Temos aqui mais dois links com outras duas questões que contêm os dados muito grandes para apresentar aqui na tela. E na próxima aula nós veremos como fazer links no HTML. Bons estudos!